A gente finalizar nessa parte de descarte muito importante, né? Vejam, revejam esse vídeo, né? E outros assuntos relacionados a René Descartes, porque ele é muito importante, ele é muito cobrado em Enem. Talvez, se formos fazer um ranking aí dos filósofos mais cobrados nos últimos 10 Enems, eu acho que pelo menos nos últimos 6, Descartes vai ganhar disparado, né? Então ele é muito importante. Outra questão, o método cartesiano dele também, talvez não venha muito em Enem, talvez essa relação da razão exacerbada, da questão dos sentidos, talvez seja mais cobrado do que propriamente o método cartesiano, mas é importante sabermos o método cartesiano, até porque não podemos ser surpreendidos no Enem, né? Beleza? Eu vou trazer aqui, ó, quais são as partes do método cartesiano. Primeiro coloca aí a evidência. A evidência é a primeira parte. Olha o que ela diz aí. Presta atenção e depois eu vou explicar um pouquinho para vocês. Olha aí o que é que diz a evidência, né? Que seria o método cartesiano. Eu vou mandar para vocês no resumozinho aí. A evidência. Para aceitarmos algo como verdadeiro, não podemos ter dúvida da sua veracidade. Ou seja, René Descartes e o racionalismo, ele busca uma verdade até certo ponto absoluta, né? Coisa que os filósofos clássicos, Aristóteles, Platão, Sócrates, buscavam a verdade universal. O que é uma verdade universal? É aquela verdade que não é absoluta. Tanto que vai ter um momento que Sócrates diz que devemos buscar a verdade, mas nunca defendê-la como absoluta, porque ela pode ser mutável ao passar do tempo. Mas o que é uma verdade universal? É uma verdade que para todo mundo naquele momento ela é de consenso geral, mas que ela pode, por outros termos, mudar. A gente já viu vários exemplos disso aqui. Inclusive eu cito sempre Demócrito, né? Demócrito falava que o átomo era indivisível. Naquela época virou uma verdade universal. E depois foi, né? Isso depois lá com Rutherford, com Bohr, com esses caras aí, com Thomson. Depois foi visto que isso já existia um complemento maior. Ou seja, se tornou uma outra verdade, né? Foi transformado. Já para Descartes, a verdade ela é basicamente absoluta, porque você precisa ter certeza da veracidade daquilo. E certeza de uma veracidade é praticamente uma verdade absoluta. Você não dá brecha para que não seja absoluta. Então ele diz o que aqui, ó? Olha aí, para aceitarmos algo como verdadeiro, não podemos ter dúvida da sua veracidade. Ou seja, através da dúvida você buscou evidências. Ou seja, logicamente que o método da dúvida para Descartes é muito importante. Tanto que o método dele, assim como o método de outros filósofos, é o duvidar para crer. Esse é o principal método, é duvidar para crer. Só que aí ele vai levar essa dúvida a um exagero. Tanto que a gente vai chamar de dúvida hiperbólica, né? Que é uma dúvida ao extremo, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho dessa dúvida hiperbólica. Mas olha aqui, evidência então. Qual é o primeiro passo para a gente educar essa razão? Colocar ela no método cartesiano. E qual é o primeiro passo desse método cartesiano? A evidência, né? É buscar evidência de que aquilo que eu estou estudando, de que aquilo que eu vou analisar é verdadeiro, né? Olha o que diz aí, ó. Para aceitarmos algo como verdadeiro, não podemos ter dúvida da sua veracidade. Ou seja, eu vou buscar evidências para não ter dúvida dessa veracidade. E aí, a gente vai ver que no método existe uma figura aí muito famosa na internet e nas provas, que é a figura do funil, né? Ou seja, o que seriam essas evidências? É colocar algo em evidência, ou seja, colocar aquilo ali para passar pelo funil. Por exemplo, vou falar um exemplo aqui. A desigualdade social. Vou lá falar sobre desigualdade social. Mas antes de falar, antes de analisar, de sintetizar, de separar esse problema, eu tenho que verificar se ele é verdadeiro. Então eu vou colocar esse problema da desigualdade social em análise. Eu vou colocar ele em evidência. Eu vou evidenciar se ele é verdadeiro ou não, né? Logicamente que ele é verdadeiro, até porque a gente sabe que existe uma desigualdade social muito grande, principalmente quando a gente traz para o nosso solo nacional, né? Beleza, aí coloquei lá a desigualdade social, passou, né? Fiz as evidências, vi que é verdadeiro, que existe, passou pelo funil. A segunda etapa a gente vai chamar de análise. Análise ou ordem? Não, perdão, análise ou divisão, certo? Pode vir lá análise ou divisão. Eu coloquei no resumo análise, mas pode vir divisão também, certo? A análise ou a divisão seria a parte onde você separa esse problema em várias partes.
Ou seja, vamos lá, coloquei aí a desigualdade social. Você coloca ela e separa em várias partes, né? Vamos lá, como é que eu posso dizer? Concentração de terra, grandes latifúndios, e vou separando o problema em diversas partes. Essa é a parte da análise. Eu vou dividir esse problema em diversas partes. Eu vou analisar esse problema ou esse assunto em diversas partes. Eu vou separar ele em diversas partes. Essa é a parte que a gente chama de divisão ou análise. A outra parte, posterior à análise, é a parte da síntese, ou também chamada de ordem. Ordem ou síntese. O que é que fala a ordem ou a síntese? É eu analisar esses aspectos, essas partes que eu dividi, da parte mais simples para a parte mais complexa. Então o que é que eu vou fazer na parte da síntese? Pegar essas partes que eu separei lá na análise e observá-las ou estudá-las da mais simples para a mais complexa. Essa é a parte da síntese, ou também chamada de ordem. E por fim, eu vou fazer a enumeração. O que é uma enumeração? É uma revisão. Ou seja, eu vou revisar cada passo que eu dei. Desde a evidência, desde a análise, a síntese, certo? Eu vou fazer essa enumeração. É tipo uma revisão. Vou lá, evidências. Correto, já fiz. Ordem ou análise, ou divisão ou análise, já fiz. Ordem ou síntese, já fiz. E assim eu vou fazer a minha enumeração, fazendo tipo uma revisão, né? Ou seja, essa é a forma que para Descartes você educa a tua razão, né? Através desse método chamado de método cartesiano. Outra coisa importante que a gente precisa dizer, né? Ele fala em o duvidar para crer, né? Esse duvidar, só que essa dúvida de Descartes é uma dúvida hiperbólica, que a gente chama de dúvida hiperbólica, ou seja, dúvida exagerada, certo? Ela vai ter alguns critérios, ela vai ser baseada em, por exemplo, duvidar, né? Colocar em análise os sentidos e também a razão. Né? Esses dois pontos que a gente viu, não só os sentidos são colocados em análise, porque ele diz que os sentidos nos enganam, mas também a razão é colocada em análise, né? Então isso é muito importante, é através desses dois passos de análise dos sentidos e análise da própria razão, através do método cartesiano, que eu tenho esse método da dúvida hiperbólica, a dúvida exagerada. Professor, essa dúvida exagerada é um ceticismo? É muito parecido. Porque o ceticismo é aquele cara que não acredita em nada, que duvida de tudo, né? Ele chega em casa e diz assim: papai, você não parece muito comigo não, você realmente é meu pai, né? Mas assim, é a dúvida exagerada. O ceticismo também é isso, só que o ceticismo ele não tem um compromisso, ele só tem um compromisso de duvidar. Ele duvida por duvidar, é loucura, né? Mas ele não duvida na busca de uma verdade, ele duvida por duvidar. Então essa é a grande diferença. O ceticismo ele não tem uma preocupação com a verdade. Já o racionalismo e a dúvida hiperbólica de Descartes tem muita relação com a verdade. A busca de uma verdade, até mesmo, até certo ponto, uma verdade absoluta, né? Outra questão é duvidar dos sentidos. Eu já falei sobre isso, né? Você precisa duvidar dos sentidos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente falar aqui. Sim, outra coisa, né? A teoria, deixa eu ver o nome aqui, que eu sempre esqueço. Cadê? A teoria de que posso não estar vivendo a realidade, sim um sonho, né? Aqui, é o argumento do sonho. O que é o argumento do sonho? Descartes ele vai dizer que os sentidos eles podem nos enganar. Isso aqui é maravilhoso, gente. É show de bola. Ele vai dizer assim: o sentido pode nos enganar. Quem garante que agora, nesse momento, não estamos vivendo um sonho? Quem garante que estamos vivendo uma realidade? Olha que loucura, olha que lombra, né? Olha que beck estragado da desgrama, né? Quem garante que estamos vivendo... Quem garante que estamos vivendo a verdade? Quem garante que não estamos vivendo um sonho? Isso aqui agora, essa aula que eu estou fazendo para vocês. Quem garante que isso aqui não é um sonho? Né? Poxa, que loucura, né? Mas ele vai dizer, ele vai trazer essa relação para dizer que a razão é muito importante. A razão é o único ponto que pode fazer com que a gente distingua o que é sonho e o que é realidade. Ele vai dizer que os sentidos não conseguem fazer isso. A visão, a audição, o paladar, ele não consegue distinguir o que é verdade e o que é sonho. Somente a razão consegue fazer isso. E ele vai dizer, que ele vai citar, e eu vou falar aqui uma experiência, né, que eu acho que todo mundo já teve, que é aquela experiência de que você está no meio do sonho, né? Muito real, os sonhos são meio malucos, mas muitos desses sonhos são meio reais, né?
Beleza, aí você tá lá no meio do sonho, não sabe se é real, não sabe se não é real, você não consegue distinguir se é real ou não, né? Aí num determinado momento do sonho você consegue perceber que aquilo é um sonho. Eu não sei se você já tiver essa sensação, mas de estar no meio do sonho e dizer assim, não, eu tô sonhando, né? Eu não sei se eu ainda estou no sonho, se eu já estou acordado, mas eu sei que eu tenho essa linha de pensamento. Não, eu estou sonhando, isso não é verdade, isso é um sonho, né? É nesse momento que Descartes vai dizer, esse foi o momento que você pensou, esse foi o momento que você usou a razão. É nesse momento que Descartes vai dizer a frase mais emblemática dele: penso, logo existo. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele traz o sonho para dizer que os sentidos é perigoso e que a razão nos livra dessa sensação de que se é sonho ou realidade. Que a razão é o único instrumento para a gente analisar o que é verdade e o que é sonho, né? Eu não sei se vocês... Eu já tive sonhos assim, eu não sei se é normal, mas sonhar que tá andando na rua nu. Porra, eu ficava assim, caralho, isso é verdade. Eu não conseguia distinguir, eu sei que eu morri de vergonha, né? E aquela sensação de que você não sabe se é verdade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes. De sonhar que eu tô pelado na rua. E aí eu fico naquela coisa daquela vergonha, eu não sei se isso é normal ou não. Mas, e aí de uma hora pra outra, no sonho ainda eu paro e penso, não, eu tô sonhando. Então é esse momento que Descartes vai dizer que é o momento em que você pensou. Pensou, logo existiu. Você não está no sonho. Você está no sonho. Mas agora a razão fez você compreender, não o sentido. O sentido está te enganando. Você não sabe se está no sonho ou não. Tanto que você tem aquele sentimento, mesmo no sonho, sentimento de vergonha, né? E a razão é que faz você cair na real que você está no sonho. Então ele vai dizer, penso, logo existo. Gente, beleza? Isso foi um pouquinho uma aulinha aí, né, sobre Descartes. Muito importante. Vou mandar o resumo para vocês, vou mandar a imagem que eu falei do funil lá, daquela parte da análise do processo... Pô, esqueci o nome agora, caramba, falei tanto. Ai, caramba, eu vou ter que pescar. Do método cartesiano, pelo amor de Deus, né? O método cartesiano tem uma figurazinha que fala o passo a passo. Eu vou mandar para vocês. Lembrando que a segunda parte, que é a divisão, também pode ser chamada de análise, que eu falei aqui. E a terceira parte, que é a síntese, também pode vir como ordem. Beleza? Tranquilo? Fechou? Beijos e abraços e até a próxima.